Eu, como engenheiro agrônomo, eu sempre coloco, os meus colegas sabem, nós temos que parar de ser exportadores de commodities, de grãos, de ferro-gusa, de matéria-prima para ser agregada na China, na Coreia, na Europa, e comprar gramas de tecnologia embarcada e virar esse jogo para exportarmos conhecimento, exportarmos inteligência. E com essa provocação que eu passo a esse monstro da engenharia, que é o professor Zufo, né, tão bem ressaltado aqui pelo nosso colega do Sistema da Confederação da Engenharia, por todo o projeto que ele tem na mão. Nós estávamos discutindo ontem, nós tivemos aqui um recorde de aporte financeiro da nossa FAPERGS para a área de inovação no Estado, chegando em torno de 54 milhões de reais. Nunca na história recente desse Estado nós tivemos tanto dinheiro, né, para disparar no nosso sistema de inovação do Estado. O professor Zufo tem 300 milhões de reais dentro da USP só para inovação. Então, com esse desafio, professor, como é que o senhor vai espraiar essa inteligência, esses recursos, né, em nome da engenharia e isso que a Ana falou, em nome da nossa sociedade brasileira que está tão carente de soluções e que nós podemos entregar? Professor, o senhor com a palavra. Bem, boa tarde. Bem, eu sou de exatas, né? Então eu vou fazer uma apresentação mais formal, mas tenho 2 filhos de humanas. E hoje de manhã, eu estou agora nessa posição do Inova USP, e a gente está tendo o nosso grande evento de ciência e negócios. É aquela historinha, né? Para cada real que a gente investe em engenharia, a gente tem um fator multiplicativo de 100 em riqueza e prosperidade para uma nação, né? E eu tenho um filho advogado, né? E o professor Guimarães, Jorge Guimarães, que é da Embrapi, ele, numa certa hora, no painel que ele deu hoje, ele falou, olha, tem alguma coisa muito errada num país que tem 10 vezes mais advogados do que engenheiros, né? Então, a gente precisa consertar isso, né? Lembro, vocês sabem como começou a Segunda Guerra Fria, a Guerra Fria 2.0? Sabe como foi a história? Chegou um relatório na mão do presidente Trump, mostrando que a China estava superando os Estados Unidos tecnologicamente. Na verdade, já superou em vários setores de atividade estratégica, né? Eles têm planos para colonizar a Lua, Marte. É que essas informações não chegam a nós ocidentais, né? E o Trump, preocupado, falou assim, mas como eles estão conseguindo, né? Quantos engenheiros eles têm? Eles têm 1.200.000 engenheiros. Eles dão uma tapa na conta porque eles consideram os tecnólogos também, né? Mas, anyway, um engenheiro para cada quase 1.000 habitantes na China. E os americanos? 650.000. Joga uma bomba lá, né? E foi assim que começou a Guerra Fria 2.0, né? Então, uma nação, ela se faz com engenheiros, livros e muito trabalho, né? E aí, como eu sou exato, eu fiz a conta, né? Somando os 2 jovens, é a minha idade. Eu estou com 55 anos, né? E o que é muito interessante é que o tempo passa muito rápido. Eu sou de uma geração que nós tínhamos ainda planos estratégicos. Então, as pessoas perguntam assim, como é que você começou, né? Eu fui chamado no 3º ano da Escola Politécnica da USP, num programa estratégico, para a gente projetar supercomputadores. Isso é ótimo com os jovens, né? Não tenham medo dessas coisas, sejam corajosos. Então, eu comecei a fazer estágio e a gente começou a projetar supercomputadores. Conheci minha esposa também, que é engenheira, uma excelente projetista. Parabéns às mulheres pelo dia de hoje. Nós precisamos
de mais mulheres na engenharia, tomando vantagem da perseverança e da resiliência que as mulheres têm, e eu tenho percebido isso ao longo de quase 30 anos de exercício de engenharia. Era uma coisa espetacular, assim, minha mulher fazia um projeto de um supercomputador, funcionava de primeira. Nós, rapazes, a gente tem um problema que tem testosterona, né? Então a gente é meio ansioso. Nunca funcionava de primeira. Então, enquanto elas estavam lá documentando, era uma coisa maravilhosa a documentação delas, a gente ainda botando chave de fenda, soldando, né? Funcionava depois. Mas eu me admirava em ver a qualidade do estado da arte, do estado da técnica das mulheres em relação a nós homens, né? Deixa eu ver se a minha tela ligou aqui. Ligou ou não? Acho que tem que ativar aqui. Deu? Opa, deu. Deixa eu pegar minha tela aqui. Bem, eu vou tentar ser rápido, mas a engenharia do futuro, né? Como é que a sociedade nos vê, né? Eu adorei a palestra do Dado, porque o exercício de comunicação, ele tem que ser também um exercício de autopercepção. E a gente precisa entender qual que é a percepção pública que a sociedade tem em relação ao engenheiro, né? Às vezes nos veem como nerds, às vezes um pouco bitolado, mas gente que sabe muito de matemática e ciência e tecnologia, né? Mas a grande novidade, que além da gente se comunicar e a gente desenvolver os soft skills, a gente tem que trazer uma outra componente no exercício da engenharia moderna, que é a criatividade. Nós temos que ser engenheiros criativos, porque hoje na internet, qualquer um vira engenheiro, qualquer um vira advogado, qualquer um vira médico, né? E aí nós temos que tomar vantagem dos nossos skills hard, justamente para um exercício de uma engenharia que eu digo soberana, uma engenharia de projeção, né? E sobre esse ponto de vista, eu achei a palestra do Dado muito divertida, mas nós temos uma diferença em relação ao pessoal da Humanas, como foi colocada pela professora Ana. Nós somos os portadores de progresso e bem-estar exercendo a engenharia. Porque quando a gente exerce a engenharia, a gente tem a capacidade de transformar uma ideia abstrata num artefato. Artefatos como vaso sanitário, artefatos como veículo, artefatos como um smartphone. E a gente sabe que essas tecnologias têm ciclo de vida, né? Então, por exemplo, essa brincadeira que ele fez com o smartphone, a gente sabe que não vai ser verdade daqui a 2 anos. A tecnologia vai mudar. Eu, que sou da comunidade de Consumer Electronics, sou diretor também do IEEE para a América Latina, a gente fala muito da desmaterialização do terminal, do smartphone, né? Então, da mesma forma que a gente acha engraçado aqueles celulares que abria a tampinha, vintages, né? E não foi tão cedo que a gente usava, 10, 12 anos atrás. Vai acontecer a mesma coisa com essas coisas. Mas por que a gente tem essa percepção? Porque a gente faz tecnologia. A gente transforma a sociedade. E é muito importante que haja uma consciência ética dessa questão também. E eu vou abordar isso na minha fala, né? E aí, para falar de engenharia, eu gosto desse cara, né? Tentei conhecê-lo na época do laptop de $100, mas infelizmente ele desenvolveu o câncer de pâncreas e faleceu, né? Ele fala o seguinte: nós não podemos conectar pontos sem olhar para trás. Então eu queria perguntar para a plateia, assim, quem que vocês acham que é o primeiro engenheiro da humanidade? Né? Eu vou dar umas dicas. Ele documentava muito bem os projetos. Não existe engenharia sem documentação. Os meus alunos fazem projetos maravilhosos. Não entregou a documentação? Zero. Zero. Porque a engenharia é um processo de replicação. Você não faz engenharia sem documentação. Mas, além disso, ele fazia engenharia reversa também, né? Vocês sabem, né? Aí eu estou brincando com a galera das biológicas. O que é medicina? Todo mundo nasce com manual aqui?
Não. Assim, para quem vai numa loja da BMW, leva um carrão para consertar, você vê o alemão lá com toda a documentação, quando você vai no médico, eu acho horroroso a prática médica. Ela ainda é extremamente medieval, porque é engenharia reversa. E ele também fazia engenharia reversa, né? Então, esse cara é Leonardo da Vinci, né? E como engenheiro, essa é a árvore de desenvolvimento dele. Eu acho que é essa árvore que está por trás de cada engenheiro aqui dessa plateia. O exercício da engenharia é a gente buscar o problema perfeito para resolver. Eu comecei como engenheiro eletricista, eletrônico, com especialidade em digitais, na área de projeto de chips, mas sempre resolvendo problemas. E eu acho que eu fui subindo essa árvore e montando a minha própria árvore de engenharia, né? Agora, a gente não pode se esquecer que Leonardo da Vinci, ele nasceu por volta de 1500 e 1600. A gente começou a ter engenharia de verdade nas guerras napoleônicas, 300 anos depois, tá? E havia um momento que a engenharia era a fusão da ciência, da arte e da ciência. E houve essa ruptura. Eu acho que foi uma bobagem incrível a engenharia e a arquitetura se dividirem. Eu tenho uma filha arquiteta, eu falo, filha, você é exatas ou humanas? Ela acha que é mais humanas. E a gente tem que falar do que a gente chama do processo de design da engenharia. E eu acho que foi uma besteira esse rompimento, porque intelectualmente, mentalmente, enquanto a gente faz arte sem propósito, como foi a Ana falou, a gente faz engenharia com propósito. Mas, intelectualmente, no cérebro, o esforço intelectual abstrato é o mesmo. Por isso que, recentemente, eu aprecio engenharia como arte. E me dá um prazer enorme ver grandes obras de engenharia. Bem, hoje, o que a gente fala, o que seria o engenheiro perfeito? Eu não sei se vocês conhecem o quadrante de Pasteur. Nós temos o Thomas Edison, que era um grande empreendedor, inventor, e nós temos Bohr, né, que ganhou o prêmio Nobel. Hoje, a gente tenta procurar o engenheiro que está nessa intersecção. Ciência, invenção, arte e engenharia. Tá? Com isso, eu encerro a primeira parte. Segunda parte, a nossa busca pelo problema perfeito. Porque nós, engenheiros, não somos aqueles indivíduos que promovem o bem-estar na sociedade resolvendo problemas. A gente tem um pouquinho mais de idade, a gente tem uma certa quilometragem, e isso, dado me desculpe, ninguém tira de nós. Então, a gente tem, no exercício da engenharia, uma atividade cumulativa e de experiência. E isso é muito importante, porque acaba nos trazendo uma projeção mental do que é o problema perfeito. E aí eu quero dar uma dica para vocês, né? Existem dois sites muito importantes. Um deles é da Academia Norte-Americana de Engenharias. É algo que eu tenho discutido já há alguns anos com o engenheiro Murilo, que o Brasil, engenheiro César, nós precisamos ter os nossos grandes desafios de engenharia, para colocar todos os engenheiros no mesmo ponto. Eu adoro os grandes desafios da Academia Norte-Americana, porque são muito legais. O primeiro problema que eles colocam como grande desafio da Academia Norte-Americana de Engenharias é a educação personalizada. O que eu concordo com o que o Dado falou, não vai existir na sociedade do conhecimento um professor para 30 alunos. Nós vamos ter um professor por aluno. Nós vamos usar tecnologia para isso. E a Academia Norte-Americana de Engenharias coloca a educação personalizada, porque somos diferentes. Por exemplo, eu vejo essa plateia aqui. O que eu vejo? Uma gaussiana. Eu não vejo todo mundo igual, porque eu sou engenheiro, é óbvio. Pô, Fernando, está estudando cálculos estocásticos? A gente estuda isso. E por que a gente estuda isso? Enquanto um atleta tem que ir lá fazer flexão de braço, a gente está fazendo flexão mental. A gente está pegando a nossa caixa de ferramentas e botando cada vez mais ferramentas. Para quê? Para resolver problemas, porque esse é um outro problema da sociedade do conhecimento.
Problema fácil, todo mundo resolve. O problema que vai residir e não vai ter inteligência artificial que vai nos substituir são os problemas complexos. Então, assim, os médicos morrem de medo, porque radiologia acabou, né? Um algoritmo de inteligência artificial detecta tumor de mama ou tumor cerebral muito melhor que qualquer radiologista do Einstein ou do Sírio lá em São Paulo. Os advogados, aliás, a gente tem muito advogado no Brasil, porque eles não fazem advocacia, eles fazem para-advocacia. Inteligência artificial vai matar todos eles, tá? Logo, logo vai ter OAB contra a inteligência artificial, como medicina contra a telemedicina. Alguém tem medo de inteligência artificial aí, substituindo o emprego de engenheiro? Não. Porque a resolução dos problemas são tão complexos que não vai ter inteligência artificial nos próximos 80 anos para substituir os nossos empregos. Outro aspecto importante, segundo desafio, fazer energia solar viável economicamente. Terceiro desafio, melhorar a realidade virtual, minha área de paixão, né? Amanhã eu vou estar com uma turma que está ajudando a projetar uns óculos muito legais de realidade virtual. Terceiro desafio, engenharia reversa do cérebro. Essa é o desafio mais legal da engenharia que eu acho. Engenharia reversa do cérebro. Quarto desafio, impressão 3D de remédio. Eu estou com problema cardíaco, pedi para parar lá para comprar meu remédio, o médico fica fazendo a dosagem, mas não se preocupem, num futuro não muito distante, o remédio vai sair de acordo com a necessidade. Eu estou projetando um implante abdominal para um tipo de doença hepática. Aí, tá? Informática médica. Restaurar e melhorar a infraestrutura urbana. Eu estou com um grande projeto no BNDES, a gente vai colocar inteligência artificial em 6.000 semáforos da cidade de São Paulo. Mas eles vão funcionar em processamento paralelo, então 6.000 semáforos é o próprio supercomputador. Esqueçam a nuvem. Essa é a grande pesquisa que eu estou publicando aí nos papers e tal. Cyberspace. Água. Água vai ser a maior fonte de guerra depois da Ucrânia. Fusão nuclear. Prever o terror nuclear. Está todo mundo com medo dos russos apertarem o botão. O ciclo de nitrogênio, o Luiz, que é do agronegócio, o nitrogênio é tão ou mais importante que o carbono. Carbono e, o que eu acho também mais legal, sem engenheiro não tem ciência, porque sem engenheiro não tem microscópio eletrônico, não tem medidor de radioisótopo, não tem nenhum instrumento que um cientista usa para fazer ciência. Isso é uma coisa importante. Engenharia começou há 2 milhões de anos atrás, quando o primeiro Sapiens começou a fazer faca. Ciência nós estamos fazendo há 200 anos. Tá? Então, um site muito importante é o site da Academia Nacional de Engenharias. E o outro site é o da ONU, dos Objetivos Sustentáveis do Milênio. Eu sou coordenador da disciplina Projeto de Formatura na Politécnica. Os alunos falam, professor, eu não sei. Eu falo, o exercício da engenharia, uma carreira de engenharia, é a busca pelo problema perfeito. Ai, professor, mas eu não sei achar problema. Vai no site da ONU e vai no site da Academia Norte-Americana de Engenharias. E num futuro não muito distante, né, engenheiro Murilo, engenheiro Celso, César, nós vamos ter o site dos grandes desafios da engenharia brasileira. Eu torço para que isso seja um consenso na universidade, na comunidade de engenharia. Bem, eu acho que está na mão dos engenheiros e não dos economistas, né? Porque nós vamos até cálculo 5. Eles param, olhe lá no 1, tá? Pobreza. Pobreza é um problema de oferta-demanda. Logística que nunca foi resolvido. Fome. Gente, o Brasil começou a ter fome de novo. Isso é um absurdo. Boa saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Equalidade de gênero.
água limpa e sanitária, energia barata e limpa, trabalhos decentes e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis e comunidades, consumo responsável, ação climática, vida embaixo d'água, vida na terra, paz, justiça, instituições mais fortes e parcerias para esses objetivos. Caras, olha vocês aí, está todo mundo já pensando nos problemas que a gente vai resolver, né? Essa é a chamada de ação que nós temos que ter para nós engenheiros. E, finalmente, para encerrar, falar um pouco do meu exercício de engenharia, né? Ultimamente, eu resolvi abrir uma veterinária, né? um canil, né? Então, eu vou falar para vocês do programa Caninos Loucos. Mentira, Caninos Loucos são microcomputadores projetados e fabricados no Brasil. Sim, nós temos indústria de eletrônica. Sim, nós temos indústria de semicondutores. O foguetinho que está voando, o drone que está voando lá em Marte, projeto brasileiro. O presidente da Motorola Mundial, um ex-aluno meu da Politécnica. O presidente da Qualcomm Mundial, um ex-aluno da Unicamp. Então, como a Ana falou, nós temos engenharia de excelência no mundo. Bem, a nossa visão é que os computadores vão pulverizar. Eu consigo hoje fazer uma CPU, aquele super mega blaster, supercomputador que cabe aí nessa sala, hoje tem o tamanho de um grão de areia com a mesma performance. Então, a gente acredita na pulverização da tecnologia e da computação. A última estimativa do meu think tank é que nós vamos ter 10 mil computadores por ser humano na próxima década. E uma coisa muito legal que o Dado não falou é que, não sei se vocês, antes da pandemia, que isso bagunçou um pouco, a humanidade já chegou na vida eterna. Para vários países, como o país, na última década, para cada ano que a gente viveu, o brasileiro ganhou 1 ano de longevidade. Bem, se para cada ano que a gente vive, a gente ganha mais 1, vocês vão ver, ou talvez nossos filhos vão ver, a mudança do paradigma da mortalidade. No seguinte sentido, hoje a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. No futuro, a gente vai cansar de viver, a gente vai escolher o dia que a gente vai morrer, né? Tem um estudo do National Institute of Health, norte-americano, falando justamente sobre isso, lá por 2060. Tá? A nossa visão são trilhões de computadores na internet, e a gente resolveu fabricar e projetar, então tudo que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente fabrica na USP, e o chamamento para a ação das universidades, não esperem governo, não esperem indústria. Universidades, façam. Acabou de sair um estudo do MIT Technological Review, que nações que acreditam em governo não inovam. Acabou de sair. Então, assim, já passou muito governo aqui. Façam. Bem, a gente decidiu fabricar e projetar nossos computadores no Brasil, chama Caninos Loucos por causa desse maluco aqui, que é o Maddock, John Maddock, vai estar aqui acho que mês que vem, na FISLE, e ele é amigo do Linus Torvalds, que fez o Linux. Ele falou, se eu peguei um finlandês foragido da Rússia, porque a Finlândia era do pré-muro de Berlim, da esfera soviética, e o garoto, que hoje tem a minha idade, mudou o mundo com o sistema operacional, eu posso ir para o Brasil e fazer a mesma coisa com o futuro da computação, né? E nós estamos fazendo, né? O programa Caninos Loucos, ele faz parte de um programa nacional de promoção de tecnologia brasileira. A gente projeta computadores, a gente faz desde computadores bem pequenininhos, como a Pulga, tem o tamanho de uma moeda de 25 centavos, já fabricamos 60 mil placas, tá? Vem uma encomenda agora de 100 mil placas para monitorar gás carbônico na Amazônia. A gente faz as labradores, 10 mil placas, e também faz supercomputadores para IA, tá? Bem, a vida seguia tranquila, a gente estava fabricando esses PCzinhos, se divertindo, né? Não sei se vocês sabem, são 7 bilhões de transistores por chip desses. 7 bilhões de transistores, né? E aí começou a pandemia.
Aí apareceu um professor lá, falou assim, Zuffa, a gente precisa fazer ventiladores. Eu falei, Raul, eu nunca vi um ventilador na vida. Falei, não, é fácil. Vamos começar, né? Bem, foi um fenômeno deslumbrante. Nós tivemos 800 doadores. Uma doadora sozinha, ex-aluna da USP, doou 2 milhões de reais. Passou o cartão de crédito dela. Ela pede para ser anônima. Nós vamos fazer uma homenagem na USP ao doador anônimo, mas no final nós tivemos 768 doadores, 18 milhões de reais, inclusive bancos e tal. Nós tivemos aqui 400 voluntários e 6 faculdades da USP ajudando. Esses são os arquitetos principais. Vejam, sempre temos engenheiras, tá? A engenheira Caterine, ela estava grávida. 2 horas antes do parto, ela deu entrada no hospital com o laptop, e antes dela entrar, ela apertou o botão mandando o último projeto da placa do ventilador para nós, né? A engenheira Liza, né, que ela trabalha com a gente, 2 garotinhos, escalando, sabe como é que é a mãe trabalhando com criança, né? O professor Raul e eu, né? Bem, isso daqui não é brincadeira, tá? Porque o paciente, ele sofre uma anestesia pulmonar e o único equipamento que sustenta a vida dele é o ventilador. Então, se o ventilador dá um bug, o cara morre. Simples assim, tá? É como um avião. E a gente não queria fazer um ventilador, nós fizemos 1.200 ventiladores, né? A gente conseguiu, em 100 dias, da certificação, a homologação, 400 engenheiros, e os engenheiros de cabelo branco foram fundamentais para nós, porque nós tivemos que fazer toda uma modelagem cyberfísica da estrutura do pulmão, para que o acionamento mecânico desse ventilador não induzisse hemorragias de pleura e tromboses, e nós nos orgulhamos que nós não temos nenhum caso relatado dessa situação. E aí, teve aquela coisa de Netflix, né? A gente conseguiu a homologação Anvisa. O Departamento de Engenharia do projeto do submarino nuclear brasileiro se voluntariou para fabricar os ventiladores. Aí foi uma coisa muito legal, 80 voluntários da Marinha do Brasil, nós fabricamos 1.000 ventiladores, de TRL-1 a TRL-9, em 100 dias. E aí nós começamos a fazer, talvez o único ventilador nessa categoria do mundo que chegou em beira de leito em UTI. E, na verdade, a gente distribuiu 1.100 ventiladores e os hospitais não devolveram. 17 estados da federação, 220 municípios, 330 hospitais, e eles falavam assim, não precisa, o governo federal falava, não precisa dar ventilador porque os hospitais têm, a gente acabou de comprar 1.000 ventiladores por 400 mil reais, 460 milhões de reais de ventilador. O nosso custava 5 mil reais. A gente queria que custasse menos, mas a certificação Anvisa é cruel, né? E é boa, né? Bem, o ventilador é um ventilador estado da arte. Ele se reduz a uma plaquinha de 6 centímetros por 10 centímetros, está tudo aí. São mais de 550 mil linhas de código. E mais recentemente a gente está embutindo inteligência artificial nele e 5G, né? Made in Brasil, tá? O mesmo fabricante que fabrica essas placas para nós em Jundiaí é o que fabrica as placas para o nosso produto de exportação, que, diga-se de passagem, é lindo, o KC-390 da Embraer, né? Esse é o mapa da distribuição no Brasil. E, finalmente, o último detalhe, né? Bem, vai ter zilhões de computadores no mundo e a gente está querendo que o Brasil seja detentor de 10% desse mercado do mundo, né? Na hora que a gente tiver tanto computador, o que a gente entende como sistema operacional atual não vai funcionar mais. Então, a USP, junto com a Universidade de Berkeley, nós estamos projetando um novo paradigma computacional, que é a computação enxame. Hoje tudo está na nuvem, né? Foi uma pena que o dado foi embora. A gente está pensando um sistema operacional que a nuvem some. Então, todos os computadores que estão aqui vão ser a nuvem do futuro. E essa tecnologia é 100% brasileira, né?
Como formigas, né? Não sei, as formigas são excelentes engenheiras, né? Mas elas são coletivas. Essa ponte que vocês estão vendo, para a gente destruir a ponte, a gente tem que matar todas as formigas. Não tem assim, sabe? Eu vou acabar com o sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo. Pá. Sequestra o Murilo ou Seiji, sequestra o César, acabou. Aqui não. A gente tinha que sequestrar todos os 65 mil engenheiros do Estado de São Paulo para acabar com o sindicato, né? É o que a gente chama de pensamento swarm. É isso daí. Não sei se eu passei, Luiz, desculpa. Vamos para o debate. Isso é uma bela provocação, uma boa mostra aí do que é, né, a engenharia brasileira.